Muito boa noite a todos vocês que estão conosco, nos acompanhando nessa terceira oficina de leitura, hoje, dia 10 de março de 2021, quarta-feira. Muito obrigado pela participação, por estar nos apreciando, pelo apoio, pela ajuda e pelo incentivo, né, quando nós falamos aí de leitura. Como é de costume, nós vamos iniciar aqui falando um pouco desse modelo de estágio agora que nós estamos conhecendo, né? Porque os estágios tradicionais aconteciam nas escolas de forma presencial e devido ao momento que nós estamos vivendo agora, os estágios não estão mais ocorrendo dessa forma. Então, a Uninter, onde eu sou aluna, no curso de formação pedagógica em letras, solicitou que os estágios ocorressem dessa forma híbrida, certo? E eu não poderia deixar de colocar para vocês e compartilhar sobre a data de ontem, né? Fazer uma pequena reflexão com vocês, que devido a essa pandemia que nós estamos enfrentando, né? Tivemos a partida do meu avô, Albérico de Souza. Meu avô, ele vinha enfrentando um câncer em estágio avançado e contraiu o Covid. E no dia de ontem, ele faleceu. Não poderia deixar de falar dele, porque o meu avô, ele era um grande leitor. Então, por bem, quis compartilhar então com vocês um pouco aí do livro que ele mais lia, tá? Então, ele era um grande leitor, mas o livro de cabeceira dele era a Bíblia. E se vocês lembrarem, na primeira oficina, quando eu mostrei para vocês sobre a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, vocês viram que a Bíblia é o livro mais lido no Brasil, não somente aqui, mas também no mundo todo. Então não poderia deixar de passar em branco nessa oportunidade. Também porque eu sei que muitos estão enfrentando esse tipo de situação nesse momento, né? Perdendo entes queridos, sofrendo, né? Às vezes também está, né, acometido com essa doença. Então, eu gostaria de deixar com vocês um trecho desse livro, né, tão importante para as nossas vidas. Assim como o meu avô foi um grande leitor da Bíblia, eu também sou. Com muita alegria, com muito prazer que eu digo isso. E se vocês lembrarem, né, das influências, dos mentores que foi colocado aí no início, na primeira oficina, vocês verão, né, o quanto é bom ter a influência de leituras desse tipo aqui, desse livro tão precioso. Então, quero compartilhar com vocês, tá? Um pouquinho daquilo que meu avô buscava, que eu também busco, minha família, e que essa palavra fique como uma palavra de ânimo, de conforto para muitos que também estão passando por momentos difíceis por conta dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Então vamos lá. Salmo 103 de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos.
O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Pois ele sabe como somos feitos. Lembra que somos pó. A nossa vida é como a grama. Cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece, passando de pais a filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente aos seus mandamentos. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina tudo. Louvem o Senhor, fortes e poderosos anjos, que ouvem o que ele diz, que obedecem os seus mandamentos. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Louvem o Senhor, todas as suas criaturas, em todo lugar onde ele reina. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Muito bem. Então, deixo para vocês essa palavra, que ela possa trazer ânimo, conforto, paz aos corações de todos aqueles que têm sofrido, né? Enfrentado esse momento que nós estamos vivendo. E fica aí, né, o registro da partida aí do meu avô e que Deus venha trazer paz e consolo aos nossos corações, dos familiares, né, dos meus parentes, todos que estão bem entristecidos nesse momento. Bom, muito bem. Seguindo em frente, nós temos falado muito aí nessas oficinas sobre projeto de vida, né? E quando nós falamos de projeto de vida, nós estamos falando de uma missão, né? Então, eu poderia ter desistido, né, de realizar essas oficinas devido, né, ao evento que eu acabei de colocar para vocês sobre o falecimento do meu avô, por exemplo, né? Mas eu tenho um projeto de vida, então eu não quis desistir. Se eu fosse considerar, né, o que eu estou sentindo agora, eu não seguiria adiante, né? Inclusive porque eu tenho familiares que estão também nesse momento, né, sofrendo aí com a Covid. Então a situação ela é bem difícil, né? Mas se nós desistirmos diante das dificuldades, nós não seguiremos em frente, né? Então nós não podemos desistir. Então
Vejam que interessante, né? Havia colocado para vocês essa ideia do projeto de vida e as coisas vão acontecendo de uma forma que vocês podem ver isso na prática, né? O quanto que é importante a gente ter esse foco, né, no nosso projeto de vida. E eu havia pedido para vocês lá no Padlet, né, para criar então um post falando do sonho de vocês. Achei super legal, né, que vocês foram lá, colocaram, li, respondi tudo, né. Quero até mostrar aqui bem rapidinho um pouquinho dos posts, né, que vocês colocaram. Olha lá, colocaram falando que querem ser designer. Aqui não tem identificação de quem fez. Achei super bacana, respondi. Vão lá depois conferir os comentários, tá? YouTubers, né? Veterinária. A Raíssa colocou aqui, né? Vários projetos, né? Muito legal na área aí de TI. Super bacana. A Isa também, né? Quer ser bióloga. E vocês escolheram também trechos do discurso lá do Martin Luther King, né? E comentaram a respeito da observação de vocês, por que vocês escolheram esse trecho. E achei super bonitinho aqui que vocês estilizaram, né? Deram a carinha de vocês. Parabéns, viu? Era isso que eu esperava, né? Nesse mural colaborativo. Um momento, uma oportunidade para estarmos juntos, interagindo e pensando, né? Com profundidade sobre o que nós estamos falando. Para que não fique somente eu aqui falando e vocês parados assistindo, né? Que aí fica bem chato, né? Então, parabéns. Para quem ainda não conseguiu ir lá, pode ir lá que a gente vai acompanhando, tá bom? E na última oficina, deixei uma outra atividade no Jamboard. Vamos voltar aqui. Do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa para conhecerem quem foi Castro Alves, o que o poema quer nos passar, né? Deixei um vídeo para vocês assistirem e também o link para vocês acessarem o poema na íntegra e fazer a leitura dele. Ainda não vi as contribuições lá, estou esperando. Eu sei que uns já me disseram que vão lá fazer, então eu estou aguardando, tá certo? Muito bem. Então vamos voltar aqui com essas duas atividades aqui. No Padlet, no Jamboard, nós contamos com a participação de vocês, tá? Sem a participação de vocês, como eu disse, vai ficar meio chato. Então, claro que às vezes é meio complicado, né? A gente sabe que nós temos muitas obrigações, tarefas e afazeres e muitas vezes a gente quer fazer, mas é difícil, né? Pelo tempo. Tempo é algo complicado, mas nós falamos sobre isso também, né? Das prioridades na nossa vida. Então, se a gente estabelecer como uma prioridade, a gente vai conseguir dar um jeito, certo? Então, aguardo aí mais contribuições de vocês em breve. E revisando um pouquinho do que nós vimos na segunda oficina, né? Então, até coloquei para vocês que revisar é importante, né? A retomada, para que aquilo fixe na nossa mente. Então, coloquei 3 pontos aí bem importantes. Falamos a respeito da organização, né? Então, eu preciso organizar tanto o meu espaço físico, né? As coisas que eu tenho à mão ali no momento da leitura para poder utilizar, para que eu abstraia e explore ao máximo, né? Os recursos que eu tenho ali. Com isso eu vou ter uma clareza aí dos meus objetivos, né? Nós falamos sobre isso também. Definição dos objetivos, né? Então, eu decidi ler, por quê, né? Quais são os objetivos que eu tenho quando eu inicio uma leitura? Eu quero ler porque eu só quero ter momentos, né, de tranquilidade ali, relaxar um pouco, ler alguma coisa, ou eu preciso cumprir com algo que foi colocado como meta, eu preciso ler e cumprir uma tarefa específica. Então, os objetivos vão definindo como minha leitura será,
E terceiro, a aplicação das técnicas, né? Nós falamos na segunda oficina, a primeira também, né? Nós já demos um olhar assim geral sobre isso, mas a segunda oficina de fato iniciou aí nas técnicas, né? Nós vimos que técnicas são formas que nós utilizamos para facilitar as coisas, né? Então, neste caso aqui, são procedimentos que nós utilizamos para facilitar a leitura, né? E assim nós podemos aproveitar muito mais dela. Então, revisando esses 3 pontos: organização, objetivos definidos e as técnicas aplicadas, nós damos sequência então às nossas oficinas de leitura. Hoje, então, parte 2 das estratégias leitoras. Bom, não sei se vocês estão ouvindo ao fundo aí, eu estou ouvindo uma bateria, tá? Se vocês estiverem ouvindo, desculpem, tá? Mas não tem muito o que se fazer. É um vizinho próximo, então não tem como fazer nada agora. Então vamos lá. Então, seguindo nas nossas estratégias leitoras, parte 2, quero colocar uma pergunta muito importante para vocês. Nós já estamos aqui caminhando já mais perto do final das oficinas. Olha só como passa rápido, né? E aí eu faço essa pergunta aqui para vocês. Por que nós lemos? Nossa, que pergunta, né? A gente já chegou até aqui, tá falando de técnica, de estratégia, agora pergunta por que lemos? É uma ótima pergunta a se fazer e para pensar. Então, eu coloquei aqui a citação da Marisa Lajolo e vou colocar também um vídeo onde ela está falando. Ela disse o seguinte: lemos para entender o mundo, para viver melhor. Olha que interessante, nós vimos na segunda oficina o Kaspar Hauser. Quem já assistiu vai se lembrar, né? O Kaspar Hauser, ele sofreu muito, né, por conta de ter sido isolado do mundo, né, ter vivido ali recluso da sociedade. E aí, quando ele foi posto ali em praça pública e se deparou com tantas coisas à sua volta, ele não sabia como agir, ele não sabia o que fazer, né? Então, mesmo que você esteja na sociedade, mas se você não dominar a leitura da forma em que você terá um aproveitamento muito melhor dela, é assim que você vai se sentir também, né? Paralisado. Então você se depara com um texto e você não absorve, não depreende ali o sentido, né, do que aquilo quer para você. Seria a mesma reação do Kaspar Hauser, né? Então a leitura ela tem esse papel, né? Nos ajudar a viver melhor. Veja lá o exemplo, né, da Bíblia, que é o livro mais lido do mundo. Quanto que a Bíblia nos ajuda a enfrentar momentos difíceis, como eu coloquei agora, né? Diversas situações das nossas vidas, quando estamos alegres, estamos tristes, né? Preocupados, nós sempre teremos algo ali para aprender. E além disso, para compartilhar também. Então, citei a Bíblia porque, né, pela ocasião do momento que eu falei para vocês, né, é o livro que está assim muito evidente no momento, mas nós temos muitos outros livros muito bons e nós precisamos explorá-los, certo? Então, eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, uma pequena entrevista da Marisa Lajolo, que é professora, né? Ela também é escritora e ela está falando um pouco sobre a leitura, sobre esse momento, né, em que nós nos deparamos ali com ideias, mentalidades que nós havíamos falado, como nós podemos encarar tudo isso. Então vamos lá, vou colocar para vocês, gostaria que vocês fossem refletindo sobre tudo que nós vimos até aqui, sobre essa citação dela, né, que nós lemos para entender o mundo, para vivermos melhor. Pense nisso e acompanhem aqui a entrevista da Marisa. Vamos lá.
O poeta Gonçalves Dias esteve sempre muito presente na minha vida. Acompanha-me a lembrança antiga de meu pai, magrela e de olhos verdes, barba sempre meio por fazer, declamando com sua voz grave e melodiosa e Juca Pirama. O poeta de Juca Pirama me acompanha desde sempre, lembrança misturada com saudade. Saudade do meu pai, saudade dos jovens que éramos, eu e meu irmão, porque isso é uma coisa familiar, né? Saudade dos jovens que éramos quando aprendemos em casa a amar o poeta. Acho que isso é que é fundamental, né? A ideia de que a casa é um local importante para as atividades e para o futuro de uma pessoa como leitor. Eu sempre fico um pouco preocupada quando se pergunta assim, qual é o meio, o que eu faço para o meu filho ler? Leia com ele, leia para ele, leia, né? Mas não é uma receita como você diz, coma banana porque faz bem para o cérebro, tome cálcio para ter ossos fortes. A leitura é algo que é extremamente pessoal e que é compartilhado. Então, eu creio que a família precisa criar essas situações de compartilhamento de situações com leitura para que isso aconteça. Então, eu imagino, por exemplo, que você, lendo o mesmo livro que seu namorado, seu filho, seu irmão, enfim, pessoas com quem você convive, você tem assunto, você compara as suas experiências com as experiências das outras pessoas, você discute o que é mais empolgante, o que é menos empolgante. Então, é uma forma de sociabilidade extremamente gratificante, extremamente prazerosa. E eu acho que a família, ela atualmente está um pouco em falta desses espaços de prazer mais liberados, né? Não um espaço de prazer muito quadriculado, muito mandado, muito instruído, mas algo que libere emoções, libere sentimentos coletivamente numa situação familiar. É ótimo que os mediadores de leitura, os pais, professores, colegas, eles gostem daquilo que eles estão lendo com outra pessoa. Porque pensa bem, se a gente quer um momento agradável de leitura, a leitura não pode ser uma tortura, a leitura não pode ser uma coisa chata, a leitura não pode ser uma coisa obrigatória. Então, eu acredito que a seleção de livros deve levar em conta o prazer e o gosto de quem está, digamos assim, liderando, incentivando essas práticas leituras. É bonito você ver a criança que aprende a ler, porque ela começa lendo alguma coisa assim: as aulas eram... Isso não dá prazer nenhum, isso é um exercício como você fazer flexões, né? Quer dizer, você está exercitando seus músculos de leitura, mas é só quando você consegue ler do tipo: a hora era terrível, o céu estava escuro e a chuva caía em bátegas pesadas. É claro que bátegas é uma palavra que o Gonçalves Dias usava, mas que hoje está fora de moda. Bátegas são grandes quantidades de água, né? Mas você precisa ler isso sentindo o que é aquela água caindo em você, o céu escuro, você está com frio, enfim. Você tem que viver aquilo que você está lendo. É excelente a ideia de escolas trabalharem em parceria com as famílias para a criação desses ambientes favoráveis à leitura. O livro chegar pelas mãos da criança em casa, ele de novo inverte um pouquinho a hierarquia, né? Quer dizer, então não é o pai que está querendo que o filho leia ou a mãe que está obrigando o menino a ler, mas é o menino que está trazendo algo prazeroso que a escola supõe que vai partilhar de um momento de felicidade coletiva junto com a família. Essa parceria ela é importante porque ela também permite que família e escola percebam que livro é uma coisa muito coletiva. Há toda uma grande cadeia humana
que produz aquele material que finalmente chega às mãos de um leitor. Eu acho que adultos, de modo geral, podem estar tão preocupados com questões educacionais e o conteúdo do livro, se o livro vai tornar o menino mais crítico, mais solidário, e esquece que o livro também é uma coisa material, né? Então, nesse aspecto, capas, caixas, projetos de mostrar a ilustração de livro, eu acho que são coisas extremamente importantes, e acho que um projeto assumidamente desenvolvido pela escola e pela família é um projeto que tem chance de dar certo, sobretudo um projeto como esse, que fornece tanto a escola como a família os instrumentos necessários para que aconteça tudo isso. Muito bom. Então vocês viram aí, né, a Marisa Lajolo compartilhando um pouco aí da importância da leitura, um projeto aí da editora FTD, né, cultivando leitores. Então, vamos pensar um pouco na palavra cultivar, né? O que é cultivar? Então, eu vou lá, vamos imaginar a plantinha, coloco lá a sementinha na terra, rego, coloco adubo e ali eu vou cuidando dela para que ela cresça, floresça, dê frutos, não é? Então, cultivar, né? Então é preciso um investimento. Vocês viram aí, né? Lembrando que nós falamos dos influenciadores, mais uma vez. Lá na pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil, vocês viram que a maior influenciadora é a escola, os professores. Depois nós temos também a família, né? Ou algum canal aí digital hoje com a internet, né? Todos os recursos tecnológicos que nós temos. Então, vocês veem que é algo que exige um cuidado, uma atenção nossa, né? Daqueles que nos cercam, que estão perto de nós. E se a família tiver essa visão, né? A chance de um filho, uma filha que cresce em um lar onde a família é leitora, a chance de você ter sucesso é enorme, né? Achei super interessante que ela fala, né? Cita o momento ali da leitura, quando você lê, né? E ela fala ali da chuva caindo, né? Bátegas que ela cita. Sentir essa água, olha que coisa interessante. Esse trabalho, né, imaginativo do momento da leitura é super importante. Vejam quanto que a leitura trabalha, né, com a nossa mente, com a nossa criatividade. A partir do momento que você lê um trecho, como esse que ela citou, do Gonçalves Dias, a chuva caindo, eu tenho uma ideia na minha mente do que é a chuva, a sensação que eu tenho sobre ela é de um jeito, né? Uma outra pessoa, ou talvez você mesmo, quando pensasse na ideia da chuva, talvez tivesse um outro sentimento. Então, quando nós lemos, a leitura ela desperta esses sentimentos, olha só, aciona na nossa mente cenários, né, onde nós vamos ali criar e construir toda aquela história que nós lemos. Muito legal, né? Como vocês podem ver, a leitura é algo precioso mesmo para nós, né? Só podemos confirmar isso, né? A cada dia aqui que nós temos tido essas oportunidades de nos encontrar e falar sobre isso. Bom, então, falando de leitura, existem 3 componentes aí que são básicos, né, na leitura. E eu coloquei aqui para vocês. Nós temos o leitor, temos o texto e temos a própria leitura. Esses 2 aqui, eles são básicos para que isso ocorra. Desculpem. Então, vamos olhar um pouquinho aqui sobre o leitor. Então, quem está lendo, né, o texto. Esse leitor, quando ele seleciona o seu texto no livro, né, para ler, ele possui ali uma visão de mundo, ele está em um determinado contexto, ele possui um letramento. O que seria isso? É saber utilizar a linguagem, seus conhecimentos de forma prática.
E ele tem uma alfabetização. Muitas vezes o indivíduo ele é alfabetizado, mas ele não é letrado. E ser letrado é nesse sentido, de saber colocar em prática os seus conhecimentos. Eu vou citar um pouquinho mais à frente sobre o analfabetismo funcional, que é algo que tem marcado muito a nossa sociedade brasileira, especialmente, tá? Por conta dessa falta de letramento. Então, ok. Primeiro componente da minha leitura, o leitor, quem está lendo, certo? Então, ele está presente com todas essas características aqui. Quando ele está em contato, se depara com o seu texto. E esse texto possui uma visão de mundo também. Então, vejam só, dois componentes que se encontram. Esse texto possui a visão de mundo do autor, da pessoa que elaborou esse texto, que o criou, e, como nós já havíamos visto também, o próprio contexto do texto que está ali, né? As suas condições ali, como ele foi composto. Então, dois componentes juntos chegam aqui no processo da leitura, né? Então, nessa leitura você vai ter a leitura do texto e a leitura do contexto, que nós também comentamos na segunda oficina. Bom, comentei aí sobre o analfabetismo funcional. Então, o analfabetismo funcional, ele vai mostrar, então, esse indivíduo que ele até tem uma alfabetização, porém, lhe falta o letramento. Vocês viram a Marisa mostrando ali, né? O leitor ali quando começa, né? A criança especialmente, quando começa a ler, aquela leitura bem lenta, mais travada, né? Que vai tentando juntar ali letra com letra, sílaba com sílaba, palavra com palavra. O analfabeto funcional, ele faz isso. Então, ele vai juntando as palavras, as sílabas, mas ele não entende o que aquilo significa. Sabendo disso, a gente vai ver um pouquinho então quais são os tipos de leitores que nós temos. Então, que tipo de leitor você é? Ó, eu vou querer saber aqui, ó, que tipo de leitor você é. Para isso, eu selecionei um vídeo curtinho. Ele é mais para divertir um pouco, tá bom? Para dar uma descontraída. E aí vocês vão pensando aí, desses tipos apresentados, qual será o seu tipo? Vamos lá? Vamos conferir. Ai, meu Deus. Ai, me desculpa. Nossa, como assim? Você tá lendo esse livro, modinha? Eu sou leitora de Bukowski. Dá licença. O meu fã-clube de Twilight acabou de atingir 1000 seguidores. E ele é oficializado pelo Stephanie Meyer. Ai, meu Deus. Que não interessa se Twilight fez sucesso, tipo, em 2010. Twilight, tá? Eu não consigo entender como a E.L. James nunca foi indicada ao Nobel da Literatura. Gente, não existe personagem mais hot do que Christian Grey. Ai, meu Deus. O John Green me seguiu no Twitter. Eu tenho que tatuar isso. Como assim? Esse livro tem uma vírgula que tá fora do lugar. Isso prejudica a concordância da frase. Pelo amor de Deus. Eu preciso comunicar a editora agora.
quê? Por quê? Muito bom, bem divertido, né? Os tipos de leitores aí na visão da Bell. Mas aí, vamos lá, né? Isso foi só para descontrair um pouquinho. Que tipo de leitor você é? Quero saber. Vamos então ver quais são os tipos de leitores que nós temos, de fato, né? Ali era uma brincadeira, mas de fato também existe, né? Esses perfis aí de pessoas. Mas vamos falar agora de forma mais técnica, né? Então, nós temos 3 tipos de leitores. Temos o leitor iniciante, o leitor experiente e o leitor proficiente. E é isso que nós estamos buscando. Se lembrarmos os resultados do PISA, nós vimos que o Brasil está numa posição bem desfavorável, né? Uma posição bem inferior ali à média esperada. Isso porque a maioria dos leitores, né, quando temos, estão aqui, ó, no nível iniciante. E esse nível iniciante, ele caracteriza o analfabetismo funcional. Então, a pessoa, ela pensa que ela sabe ler, mas na verdade ela não sabe. Ela apenas lê as palavras, mas não entende o que elas significam. Então, vamos entender um pouquinho desses perfis de leitores. E aí vocês vão pensando onde provavelmente vocês se encaixam aqui, ok? Então, vamos lá. Primeiro nível aqui de leitor, nível iniciante, como eu disse, ele faz essa leitura das palavras, como a Marisa Lajolo colocou lá no vídeo, né? A criança, quando está começando a ler, está naquele processo de alfabetização, então ela vai lendo as palavrinhas, junta as sílabas, aí reconhece a palavra, e ela não está entendendo, né? Tanto que quando ela inicia mesmo, ela lê, reproduz, mas ela não entende, tá? Então, a leitura nesse nível iniciante, ela tem essa característica. Segundo tipo de leitor, o leitor experiente, então ele já está um nível acima. Como seria esse leitor experiente? Ele utiliza da leitura interpretativa. Então, ele faz a leitura do texto e ele consegue entender o que as palavras querem dizer, tá? Então, ele consegue perceber ali, né? Ah, isso quer dizer isso, aquele outro quer dizer aquele outro. Tá, entendi. Ok? Segundo nível, leitor experiente. E aí nós temos o nosso terceiro nível, que é aquilo que nós queremos atingir, o nível proficiente. Então, esse leitor proficiente tem como característica a leitura crítica. Então, ele consegue unir esses 2 níveis, do leitor iniciante, do leitor experiente, e ele atua de forma crítica. Então, ele consegue entender ali o que as palavras querem dizer e ele consegue se posicionar sobre aquilo. Vocês percebem que nesse nível aqui a pessoa ela é muito mais ativa, muito mais participativa? E aí, que tipo de leitor você é? Então eu coloquei esse vídeo aqui para a gente descontrair um pouquinho e também pensar em outros aspectos, né, da leitura, como nós reagimos, né, frente a uma leitura. Mas, de fato, o que nós queremos pensar são nesses níveis aqui, tá? Muito bem.
Então, vamos lá, vamos aprofundar as nossas estratégias. Nós vimos a primeira parte na segunda oficina e agora nós seguimos na nossa segunda parte, aprofundando as estratégias leitoras, porque o nosso objetivo é chegar nesse nível proficiente. E como vocês viram, não existe mágica, tudo é feito com muito trabalho, com muito esforço, organização, foco, tudo que foi dito até aqui. Então vamos lá, vamos conhecer então 3 modelos de leitura. E quando eu coloco esses 3 modelos de leitura, eles estão completamente ligados aos tipos de leitores que nós acabamos de ver aqui. O nível iniciante, o nível experiente e o nível proficiente. Vamos ficar com isso em mente e conectar essas ideias aqui. Então, o modelo ascendente de leitura, vamos pensar em ascendência. O que é ascender? Vejam lá, ascender é crescer, é elevar-se, mas aí eu não estou falando de crescer de melhorar, tá? Não é crescimento de melhoria, é crescimento de nível, de baixo para cima, tá? De erguer-se, somente no sentido de movimento, ok? Então, de baixo para cima. Mas o que seria esse de baixo para cima? Nossa, o que você está falando? Que ideia é essa? Então, vamos lá. O modelo ascendente, vamos aqui comigo, aqui embaixo, ó. Nesse modelo, nós queremos ler e decodificar símbolos. Então, aqui, ler é decodificar os símbolos. Mas o que é isso? Não estou entendendo ainda. Imaginem aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo, tem o meu texto. Imaginem aí o livro que vocês têm em mãos, o texto. E a partir dele, olha a seta, olha o movimento para cima, se elevando, de baixo para cima. Então, o livro está aqui embaixo. Vamos imaginar a situação da leitura? Eu tenho o livro em mãos, ele está aqui embaixo, e daqui de baixo para cima, onde eu estou, eu que sou leitor, eu sou influenciado por aquilo que está aqui embaixo de mim, que é o texto. E de que forma eu sou influenciado? Quando eu olho aquele desenho que forma a letrinha A, eu olho e digo assim, é a letra A. Ok. Aí eu vejo uma pontuação, que é o ponto de exclamação. Aí eu digo assim, isso é um ponto de exclamação. Ou, isso é uma vírgula, esse símbolo gráfico, né, que é curvo, é uma vírgula. Vocês estão conseguindo acompanhar e compreender a ideia da leitura do modelo ascendente? Então, quem comanda... Deixa eu pegar um livro aqui. Hoje eu vou pegar outro livro. Dom Quixote, tá? Miguel de Cervantes, clássico. Então, meu livro está aqui, ó. Daí eu vou pegar bem no comecinho, tá? Capítulo 1, vou ler só aqui, ó, o primeiro trechinho, primeira frase, tá? Que a gente não tem tanto tempo para ficar lendo aqui nesse momento, mas já deixo a leitura recomendada, ok? Muito boa leitura. Capítulo 1. Sobre a origem do famoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Num lugarejo em La Mancha, de cujo nome não me lembro, vivia, não faz muito tempo, um desses fidalgos de lança nas costas, escudo antigo, cavalo magro e bom cão de caça. Parei aqui, li a primeira frase do livro Dom Quixote, super conhecido. Então aqui, na primeira frase, já inicio assim, no lugar em La Mancha, vírgula. Então, nesse modelo ascendente, eu leio e eu identifico essas letras, símbolos gráficos. E eu fico aqui, ok? Eu não avanço, eu paro ali no que as palavras estão representando, ok? Então, vocês veem que é um nível bem básico, bem superficial, né? Então, o analfabeto funcional, ele vai se classificar aqui, ó, nesse nível ascendente. Ele não ultrapassa esse nível.
O nível seguinte, que seria característico do leitor experiente, que é o segundo nível, é um pouco diferente. Vamos lá. Aqui nesse modelo descendente, agora vamos imaginar o movimento. Nós falamos do movimento ascendente, que é de baixo para cima, né? Meu livro está aqui, eu olho as palavras e eu, que sou leitor, as identifico. No modelo descendente, o movimento é contrário. Então, ó, descender, então é de cima para baixo. Então, eu desço. Por que eu desço? Porque eu uso o meu conhecimento de mundo, o meu conhecimento prévio, nós falamos disso na segunda oficina. Esse conhecimento que está aqui, eu aplico no que eu leio, certo? Então, quando o que eu tenho aqui em mente é aplicado ao meu texto, eu estou dando um sentido para ele. Então, eu já ultrapassei a barreira ali do nível iniciante, eu fui além, né? Nesse caso, então, o leitor traz esse conhecimento de mundo para compreender o que está lendo, né? Complementando aqui o que eu havia falado já. Então, modelo descendente de leitura, ler é compreender. Então, eu leio e faço uma interpretação do que foi lido, ok? Muito bem. E aí chegamos no nosso terceiro modelo, que é aquele esperado, né, tão desejado, que é do leitor proficiente. Nesse modelo de leitura, a leitura interativa, ela tem uma mescla dos dois modelos anteriores. Então, os dois processos, ascendente, subindo, texto para o leitor, e o descendente, que é do leitor para o texto, ocorrem simultaneamente, ao mesmo tempo. Por isso que nós dizemos que ela é interativa, então é um agindo no outro, né? E vejam que legal. Eu identifico as palavras, né, no modelo ascendente. Vamos raciocinar aqui. Identifiquei, ok. Aí eu vou para o modelo descendente. Ah, entendi, certo, ok, é isso aí. Aí no modelo interativo, o que eu posso fazer? Opinar. Eu dou o meu posicionamento diante daquilo que eu tive acesso. Vocês viram que é um processo que vai se construindo e aqui no modelo interativo ele se completa. Então, se vocês virem aqui, ó, nós temos os dois movimentos. A ascendente, o texto agindo no leitor, né, sendo ele o principal ponto aí nesse estilo aqui, né, que vamos dizer que seria uma modalidade, né, mais propriamente. E aqui o leitor, com seu conhecimento de mundo, agindo no texto. Então, os dois atuando em conjunto formam um modelo interativo que caracteriza, então, o leitor proficiente. Ok? Muito bom. E aí, que tipo de leitor vocês são? Que tipo de leitores nós temos aqui? Vocês utilizam esses modelos de leitura ou é algo novo para vocês? Vamos pensar nisso. E aí, se aproximando mais aí do término já, né, da nossa terceira oficina de leitura, trouxe uma proposta colaborativa para vocês, que se chama Compartilhando Leituras. Olha lá, vamos ver, nós estamos caminhando para um tipo de leitor muito mais ativo, participativo, né? Não é simplesmente falar assim, ah, peguei, ah, você já leu Don Quixote? Ah, li, mas não entendi nada. Então, a gente precisa parar para pensar, né? Que tipo de leitura eu utilizei? Ah, foi ascendente só? Ah, então, provavelmente é isso que vai acontecer, né? Eu não vou entender. Ou eu apliquei a descendente? Ah, sim, eu consegui entender. Mas o que eu tenho feito com essa leitura? Como eu tenho aplicado ela, né? Vocês estão vendo que há um processo aí. Nós precisamos aprender a aplicá-los e controlá-los. Dessa forma, a gente vai ser proficiente e autônomo nas nossas leituras. E conseguiremos viver melhor, atuar melhor no mundo, certo? Então, minha proposta é esta. Vocês vão escolher um texto, da preferência de vocês, pode ser um texto que vocês já leram, né?
uma leitura que já fizeram, algo que chamou a atenção de vocês, ou um que vocês, de repente, agora com a proposta do projeto de vida, do sonho de vocês, algo que vocês encontraram e que chamou a atenção de vocês. Vocês vão escolher um trecho, tá? Então, de repente, se você escolher um livro, por exemplo, se eu escolher Dom Quixote, não tenho condições de pôr todo o livro aqui. Então, vocês vão selecionar um pedaço e vão aqui, né, no Google Docs, nossa terceira ferramenta colaborativa, né? E vocês vão inserir nesse documento, eu vou enviar o link para vocês no grupo, vocês vão entrar aqui e nós vamos construir juntos os textos que chamaram a atenção de vocês, tá? Que marcaram a vida de vocês de alguma forma, ou que tem chamado a atenção de vocês. Eu coloquei o texto que foi o início aí da nossa oficina de hoje, né? Salmo 103, devido a tudo que ocorreu no dia de ontem, como eu compartilhei com vocês ao início da oficina. Inseri aqui para vocês, tá? Compartilhando a minha leitura. E coloquei aqui uma foto representando um pouquinho do que esse texto representa na minha vida, tá? E aí, na sequência, vocês vão continuar. Então, cada um que vier aqui vai encontrar o texto de um jeito. Conforme cada um vier, cada vez mais ele vai estar mais recheado. Assim como lá no Padlet, né? Vocês fizeram, cada vez que alguém entra lá, insere um post novo, aquilo aumenta e vai crescendo. É o que vai acontecer aqui também. Então, se vocês virem, as 3 ferramentas que nós temos utilizado para nos dar suporte, nos ajudar a dominar as técnicas de leitura, tem esse propósito do trabalho colaborativo, né? Então, um faz um pedaço, o outro vem, faz um pedaço também, e assim a gente constrói juntos uma ideia. Então, vocês entrarão aqui e aí colocarão qual é o texto de vocês, aí vocês serão criativos, tá? Põe um trecho aí do texto, o quanto vocês acharem que cabe aqui nesse momento. Pode colocar figura, podem escrever alguma coisa, fazendo algum comentário sobre o texto que vocês escolheram. Fiquem à vontade, tá? Aqui é o espaço para usarmos a criatividade, buscando o quê? Vamos voltar aqui. Nós estamos buscando... Vou voltar aqui. A leitura proficiente. Nós queremos atingir esse nível, tá? Se nós ficássemos somente aqui nesse nível, então eu só diria para vocês, leiam e acabou aí. Ou então, se nós nos conformássemos com o nível experiente, dependendo, vocês colocariam apenas a impressão de vocês e pronto. Mas aqui no nível proficiente, nós queremos ir além, tá? Então, é um treino para atingirmos esse nível aqui. E com isso, nós queremos que vocês tenham uma atitude diferente no mundo, tá? Então, como nós temos falado do projeto de vida, isso está muito associado à missão. Então, eu falei para vocês, né, na proposta, vamos voltar aqui na proposta do Padlet. Aqui no Padlet eu coloquei para vocês, eu tenho um sonho. O sonho está ligado a isso, a missão. Nós estamos nesse mundo aqui à toa? Para nada? Né? Eu vou vivendo cada dia aí, conforme eles chegam, aí eles passam assim, sem propósito? Eu preciso ter um propósito, eu preciso ter um motivo aqui para estar nesse mundo. Todos nós temos essa importância, esse papel no mundo. E é isso que nós estamos buscando, tá? Com essas oficinas de leitura. Além de aprendermos a dominar as estratégias leitoras, nós queremos ir além, né? Nós queremos dar um sentido para tudo isso. Então, esta é a oportunidade aqui, tá? Quando vocês estiverem aqui compartilhando da leitura de vocês, essa é a proposta, que vocês possam ultrapassar as barreiras, irem além, além de, com essa própria atitude, né, de dominar as estratégias leitoras. Imaginem, se eu for um bom leitor, eu posso colaborar para contribuir na mudança das estatísticas, né, da educação no nosso país. Já pararam para pensar nisso? E o quanto nós podemos influenciar também com a nossa mudança de atitude hoje, né, neste dia.
Então fica aí para vocês, certo? Essa proposta colaborativa, essa é a última atividade. Na sexta-feira, dia 12 de março, é a nossa última oficina de leitura. E eu espero ter bastante coisa para mostrar, tá? Eu espero que vocês consigam parar, refletir sobre tudo isso com carinho. Sei que todos estão muito atarefados, né? Estão estudando, o tempo é curto, é limitado, mas é algo importante, é para a vida, né? É para transformar, né, aquilo que nós somos. Então eu espero sim ter uma surpresa muito boa de entrar lá no Google Docs e encontrar as contribuições de vocês. Assim como lá no Padlet, vocês foram lá, ainda estou esperando de alguns, espero que todos possam participar. Mas aqui nesse momento, especialmente, né, aqui é o nível alto aqui, o ponto máximo aqui, né, das nossas oficinas. E aí eu gostaria de trazer para vocês, né, compartilhando as leituras que vocês colocaram para juntos vermos o que nós conseguimos aprender, como foi, né, esse processo aí que nós passamos ao longo desses dias, acompanhando essas oficinas, ok? Lembrando que então, na nossa última oficina, na sexta-feira, nós teremos o sorteio digital, tá? Então, participem, vai ser um prazer ter esse momento e eu espero que vocês acompanhem e vamos ver quem será o premiado aí no nosso sorteio. E lembrando também do certificado, tá? Que vocês receberão como participação aí nas nossas oficinas de leitura. Apenas para concluir, como eu coloquei aí, né? Compartilhando as leituras. Mostrei para vocês, né, o Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Deixar apenas algumas recomendações aqui antes que nós terminemos, tá? Vou deixar também aqui 20.000 Léguas Submarinas, Júlio Verne, tá? E mais um do Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra, tá certo? Não sei se alguém já leu esses aqui. Eu deixo como recomendação aí para quem tivessem ideias aí, né, do que ler no momento, ok? Então, é isso, pessoal, por hoje. Muito obrigada pela participação, por acompanhar a gente nesses dias. Foi um prazer estar com vocês. Hoje foi uma oficina, assim, bem marcante para minha vida. Eu espero que para vocês também. Agradeço pelo interesse, tá? Pelo retorno que vocês têm dado também, porque não é só para mim, né? Tudo isso é para transformar a minha vida e a de vocês também. Então espero que assim possa ser na vida de vocês, que realmente tenha sido um marco para vocês e que vocês usem isso ao longo da vida, tá certo? Muito obrigada. Nos vemos então na sexta-feira, nesse mesmo horário, na nossa última oficina de leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.